Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, chegando mais uma edição inédita, fresquinha para todo mundo compartilhar essa boa prosa que é o Bem Viver, o nosso bate-papo sobre coisas importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo, tudo que a gente precisa saber para estar bem informado e bem informada. Eu sou o Lucas Weber e estou contigo na próxima uma hora para falar sobre várias questões importantes que a gente precisa debater nessa construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada para todos e todas. Vem comigo então, vem com a gente saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. Vamos conversar sobre a Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos que acontece em fevereiro em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Observatório Climático Europeu aponta que 2023 foi o ano mais quente já registrado na história. Imposto sobre renda e riqueza é essencial para diminuir desigualdade. O tema precisa ir ao Congresso neste ano. O podcast do Brasil de Fato Bahia discute a participação das mulheres na construção da democracia brasileira. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá, que o programa está só começando. Sempre bom lembrar as informações que o nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira a partir das 11 horas da manhã pelo rádio. Se você está em São Paulo e gosta de ouvir pelo famoso radinho, é só ir lá na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Mas fora isso, também dá para ouvir aonde você estiver pelo Brasil, pelo mundo inteiro, lá em radiobrasildefato.com.br. Você escuta pela internet. E sem contar que também dá para conferir na hora que você quiser pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, por aí vai. A gente também deixa disponibilizado no site do Brasil de Fato todas as edições do Bem Viver. Lembrando também que a gente tem uma super rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do Brasil. A gente conta com essa super ajuda para botar a nossa voz, a voz do Bem Viver, melhor dizendo, para repercutir por todo o país. Quem quiser entrar com a gente, se somar nessa missão de difundir ainda mais o Bem Viver, está mais do que convidado, mais do que convidada, vai em radiobrasildefato.com.br e clica em como ser uma rádio parceira. Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Para abrir o programa de hoje, a gente vai falar da situação da nossa América Latina. Todo mundo com certeza está acompanhando e preocupada, principalmente o que está acontecendo no Equador, em especial os fatos dos últimos dias, que fizeram o país decretar estado de conflito armado. Às vezes, entender como o país chegou nessa situação é mais complicado do que entender simplesmente o que está acontecendo. Por conta disso, a gente teve o prazer de conversar com um especialista em integração latino-americana, que é Rafael Freire, secretário-geral da Confederação de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, o CSA. Na opinião dele, de Rafael Freire, o país, o Equador, vive o auge do desmonte do Estado, algo que iniciou ainda na saída do presidente Rafael Correa em 2017. Bom, antes de falar, de trazer essa análise sobre a situação do Equador, Rafael Freire falou também pra gente de um evento muito importante que acontece agora no começo do ano, que é a Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos. Ele vai acontecer dos dias 22 e 24 de fevereiro em Foz do Iguaçu, no Paraná, na UNILA, que é a Universidade Nacional de Integração Latino-Americana, e também na UniOeste. A gente vai saber mais detalhes sobre esse evento e também sobre essa análise do que está acontecendo no Equador, agora na conversa que eu tive com o especialista Rafael Freire. Então, antes de conversar sobre tudo isso, o que eu quero é te agradecer, Rafael. Obrigado pela disponibilidade. Vai ser um prazer conversar contigo, viu, amigo? Bom, eu que agradeço a conversa, a oportunidade, e muito legal a gente estar falando sobre as principais iniciativas dos movimentos sociais e nossa, do Movimento Sindical das Américas aqui para a América Latina. Maravilha.
Rafael, eu acho que para começar a nossa conversa, antes de falar da jornada em si, tu poderia apresentar um pouquinho mais para a gente sobre o trabalho da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando conhece, mas eu acho que é bacana entender qual que é o papel que essa instituição vai ter durante o encontro, como que foi essa formalização, enfim, saber um pouquinho desses bastidores, da atuação desse movimento tão importante para isso, para a integração dos nossos povos latino-americanos. Tá bem, a CSA, a Confederação Sindical das Américas, Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, é uma confederação que representa as centrais sindicais do Canadá até a Argentina. Nós somos 53 centrais sindicais filiadas, com a representação de 55 milhões de trabalhadores. No Brasil, a gente tem a CUT, a UGT e a CNPL como afiliadas, mas nós representamos a maioria dos sindicatos aqui das Américas, em especial da América Latina e do Caribe. Nós praticamos um sindicalismo sociopolítico na nossa região. Nós entendemos que, para a defesa dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, nós temos que disputar um modelo de desenvolvimento, um modelo de sociedade, e nos posicionamos sobre os principais temas. Nossa área de atuação, como eu falei, é nas Américas. Nós temos vários eixos de atuação e participamos das estruturas internacionais. Existe um histórico que nos traz até essa iniciativa. É bom relembrar o nascimento, talvez, disso seja o que nós fizemos de 95 até 2005, que foi a campanha continental contra a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Nós conseguimos construir uma grande campanha continental contra a ALCA. Nós conseguimos traduzir o que era a Área de Livre Comércio para os nossos povos, quais eram os impactos negativos que iam trazer para o nosso desenvolvimento. E culminou-se em 2005, depois de muita mobilização continental, dos encontros hemisféricos que nós fizemos em Havana, Cuba, das manifestações que nós fizemos em todos os países, o plebiscito com mais de 10 milhões de votos que nós fizemos no Brasil nessa época, culminou em 2005, em Mar del Plata, num grande encontro dos movimentos em Mar del Plata e, ao mesmo tempo, uma reunião dos presidentes das repúblicas que tinha, nesse período, o Lula, o Chávez, o Néstor Kirchner, acho que o Tabaré Vázquez do Uruguai, e a junção dos movimentos e desses governos progressistas levaram à não assinatura do acordo, ou seja, nós conseguimos derrotar a ALCA. Esse movimento da ALCA, ele juntou as principais expressões dos movimentos sociais das Américas e da América Latina. Depois de 2005, nós mais ou menos fomos cada um para um lado, né? Juntos nas lutas, mas sem uma articulação real cotidiana. Nós, da CSA, nós articulamos a Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo, que junta a CSA, Marcha Mundial das Mulheres, Capítulo de Alba Movimentos, Amigos da Terra, Jubileu Sul, estudantes, e os companheiros do MST e outros movimentos articularam a Assembleia Internacional dos Povos. Então, são duas grandes articulações. A jornada é uma jornada americana, né? Em especial latino-americana. A Assembleia Internacional dos Povos tem uma dimensão mais internacional. Há um ano atrás, o presidente Pepe Mujica, ele conversa com Lula, com o Alberto Fernandes, então presidente da Argentina, o Boric do Chile, o Arce da Bolívia, o Petros da Colômbia, e pede um representante de cada presidente para tentar construir políticas comuns de maior cooperação para levar a uma integração latino-americana. A ideia do Pepe Mujica é integração sem povo não é integração. Então, como a integração serve para nossos povos e não somente para as empresas ou para o livre comércio. O Pepe Mujica, articulando isso com os presidentes, ele convida dois movimentos para essa reunião que se dá lá no Quintio do Varela, na chácara do Mujica. Convida a CSA e o MST. São os dois únicos movimentos que participam dessa articulação. Em função disso, nós, com o MST, decidimos aceitar esse desafio
de como nós colocamos a resistência democrática nesse atual período e a integração no centro da nossa agenda. Perfeito, Rafael. Agradeço demais essa tua primeira resposta que conseguiu contemplar justamente os fundamentos da CSA, como tem muitas raízes ligadas, tanto ao MST, a CUT, eu acho que conseguiu localizar bastante quem está nos acompanhando, da onde se trata, quais são as ligações que a gente precisa fazer, e depois já respondeu também o que a gente precisa esperar desse grande encontro que vai acontecer em fevereiro, que a gente deve ter a presença aí do ex-presidente Pepe Mujica, do atual presidente aqui brasileiro, Lula, que foram duas presenças que estiveram ano passado em um momento que parecia que os ventos sopravam com muita força rumo à esquerda. Agora, em 2024, a gente tem aí uma conjuntura um pouco diferente. O senhor já citou, por exemplo, a questão do Milei, Javier Milei na Argentina, e também um outro capítulo que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho é da situação do Equador, que a gente tivemos aí uma vitória de um direitoso, digamos assim, né, do presidente Noboa aí, que assumiu ainda ano passado, e agora o Equador passa por essa situação ainda mais delicada. Eu sei que até fevereiro a conjuntura deve ser diferente, mas diante de um cenário de tanto caos, fala-se de guerra civil, como que você pode nos ajudar a olhar para a situação do Equador a partir dos movimentos populares, a perspectiva da população, como dos trabalhadores e trabalhadoras? Que olhar que o senhor recomenda que a gente analise essa situação? Eu sei que é complexa, não existe uma resposta, mas no calor do momento, como que a gente pode tentar enxergar essa situação e perceber como que os movimentos populares devem atuar ao longo desse ano, talvez nesse momento, mas enfim, não talvez de maneira tão imediata, mas que perspectiva a gente deve entender para essa situação tão calamitosa que acontece por lá? Existe uma realidade que é assim, quanto mais você destrói o Estado, você diminui o Estado, quanto mais você destrói as políticas públicas e quanto mais você destrói o atendimento à população, mais condições você cria para que setores da bandidagem, setores do crime organizado possam ter uma relevância maior. Então, essa é uma situação que existe, que não é só do Equador, mas em quase todos os países. O Haiti, por exemplo, muitas das cidades do Haiti é controlado por bandas, né, bandas criminais. No Equador, desde do golpe contra do Rafael Correa, com o avanço do fundamentalismo neoliberal no Equador, que nós tivemos uma crise profunda da destruição dos direitos sociais, dos direitos políticos dentro do Equador. O Equador foi um dos países que mais morreu gente na pandemia, pela ausência de um serviço público, por ausência do Estado. Levou o fundamentalismo neoliberal de um tal ponto, né, que você corrói a estrutura do Estado. Quando você corrói a estrutura do Estado, a substituição disso se dá pelo crime organizado. Sempre os movimentos populares, sociais do Equador, nossas centrais sindicais, né, a CEDOCUT, a CEOLS, são centrais filiadas à CSA lá, sempre trabalhou com uma ideia que a recuperação do Equador se dá no marco da democracia, e da democracia atendendo às demandas da população. O que nós temos hoje é o ápice da crise, do ataque ao Estado equatoriano e aos direitos sociais no Equador, levado pelo que nós chamamos de fundamentalismo programático neoliberal. É óbvio que, em algumas situações, o crime organizado tem que ser combatido de maneira policial e etc. O problema é que, se você tem uma lógica de combater o crime organizado somente com a repressão, sem do mesmo lado, de maneira paralela, atender às demandas sociais, o que nós vamos ter é um Estado repressor. Um Estado repressor que começa com o crime organizado, mas a estrutura desse Estado repressor pode levar a outras situações mais complicadas. Então, nós achamos que o crime organizado tem que ser combatido no Equador. Agora, a solução militar é uma solução de emergência, mas não resolve o problema do Equador. O problema do Equador se resolve tendo uma outra política, sobretudo para superar o modelo neoliberal dentro do Equador, respeitando a diversidade do Equador, respeitando os povos originais, respeitando os movimentos populares, e que o Equador tenha um desenvolvimento para os equatorianos.
não para as empresas transnacionais, para o sistema das transnacionais ou o sistema financeiro como a gente vê hoje. Então, o Equador ele chegou no ápice, né? No ápice do que é da destruição do Estado. É óbvio que a saída mais fácil ou a mais visível é a intervenção militar contra o crime organizado. Nós não podemos dizer que não possa ter uma intervenção militar. O problema é que a intervenção militar, por si só, não vai resolver os problemas estruturais que nós temos dentro do Equador. Isso tem que ser acompanhado por outras políticas sociais. Agora, que o crime organizado tem que ser combatido, isso aí é óbvio, né? Então é uma situação muito difícil. Nós já vivemos os anos neoliberais, que mostrou a sua falência. Nós temos a presença da extrema-direita hoje na América Latina, e nós, da esquerda mais ampla, e quero aqui, Lucas, usar a definição de esquerda do Pepe Mujica, somos da esquerda todos aqueles e aquelas que têm uma opção coletiva frente ao individualismo. Então, nós que lutamos por isso, nós temos que ter a capacidade de unir nossas forças para combater tudo isso, porque a presença da extrema-direita é um fenômeno que nós não vivíamos há 20 anos atrás. Né? Há 15, 20 anos atrás, a gente tinha a extrema-direita dentro de uma cápsula que você podia manejar de um lado ou de outro. Né? A forma como nós temos hoje, com a antipolítica, com a pós-verdade, com a guerra híbrida, etc., nos leva a um desafio para dizer assim, que sociedade nós queremos. Então, o movimento sindical, junto com os outros movimentos sociais, está nessa pegada. Direitos trabalhistas, ele se resolve no modelo de sociedade diferente do modelo imposto pelo neoliberalismo nos nossos países. Maravilha, secretário. Agradeço mais uma vez, que nos ajuda a entender como a gente precisa olhar para questões que parecem particulares de países, mas que na verdade se refletem em todo o nosso continente. Então é isso, as respostas são complexas, mas elas são complementares à medida que a gente olha para nossos irmãos e irmãs. Secretário, nosso tempo já se esgotou, mas eu não poderia acabar nossa conversa sem uma última pergunta. Eu sei que também poderia render mais uma nova entrevista, mas peço que o senhor possa ser mais... Não, imagina, o senhor mais sucinto possível nessa questão que eu vou trazer agora, que é sobre as mudanças climáticas e os povos originários aqui do nosso continente, da nossa América Latina, que sim ou sim, como o senhor já comentou, estarão presentes nesse encontro que acontece em fevereiro. São atores e atrizes fundamentais para toda essa luta que o senhor estava comentando, anti-imperialista, anticapitalista, e eu queria ouvir um pouquinho do senhor como a gente precisa entender que essas pessoas, esses grupos já estão dando as respostas há muito tempo sobre essas questões da crise climática tão provocada pelo imperialismo, pelo capitalismo. Então eu queria só entender e que importância, que espaço esse debate sobre as mudanças climáticas e o respeito dos povos originários, das sementes crioulas, da natureza, que espaço esse debate vai ter durante a conferência que acontece agora, durante a jornada que acontece em fevereiro? Não, vai ter um espaço central, porque o tema das mudanças climáticas ele está relacionado ao ambiente, ao trabalho, está relacionado ao tema da energia, está relacionado ao modelo de desenvolvimento. O que nós queremos sobre esse tema é, primeiro, construir uma transição justa para um modelo de desenvolvimento sustentável que possa se relacionar de maneira diferente com o ambiente, né? Que não produza a destruição que o capitalismo fez até agora. Segundo, nós temos lições suficientes para entender que o fundamental hoje é uma produção alimentária que garanta nossa soberania alimentária e uma transição da produção agrícola, uma transição para uma produção de alimentos sustentáveis que respeite o tema das mudanças climáticas. As mudanças climáticas têm que ter ações imediatas, porque nós já estamos vivendo. Agora, as responsabilidades da transição ela é diferenciada. Não é uma mesma responsabilidade que nós temos nos países da América Latina dos países do Norte. Então, acho que nós da América Latina, nós temos que atuar de maneira conjunta para dizer qual o desenvolvimento que nós queremos que garanta a sustentabilidade ambiental, portanto, um menos impacto da emissão de carbono, mas não só a emissão menor de carbono. O que tipo de produção agrícola nós queremos? Esse é um aspecto importante. E segundo, qual a relação que nós queremos no desenvolvimento industrial? E, por fim,
o tema comercial. Nós queremos uma relação comercial de comércio justo, não as imposições que são feitas para nós que nos impede a um tipo de desenvolvimento. Então, as mudanças climáticas, do nosso ponto de vista, está relacionada a uma transição justa que nós defendemos, com responsabilidades diferenciadas, um respeito ao meio ambiente, um respeito às tradições que nós temos dos povos originários e dos povos indígenas na nossa região e um desenvolvimento que traga o bem-estar para o nosso povo. Tá ótimo. Mas Rafael Freire vai estar no debate em Foz do Iguaçu. Com certeza, imperdível. Bom, Rafael Freire, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, queria agradecer mais uma vez a participação e a disponibilidade do senhor para conversar com a gente, viu? Valeu, forte abraço. Então, acabamos de conversar com Rafael Freire sobre a Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos, que acontece agora no começo do ano, em fevereiro, nos dias 22 e 24 de fevereiro, em Foz do Iguaçu, na UNILA e na UniOeste. Ele também comentou sobre o que está acontecendo nesse momento no Equador, sobre que perspectivas os povos latino-americanos precisam olhar para essa crise, para esse conflito armado interno, que vem sido chamado assim, como o próprio professor explicou, é o ápice da crise do desmonte do Estado que o Equador vem sofrendo, principalmente depois da saída do presidente Rafael Correa em 2017. E vamos continuar falando sobre as lutas para diminuir as desigualdades. Aqui no Brasil, o imposto sobre renda e riqueza é apontado como essencial para a gente seguir nesse sentido. A medida tem ganhado força e eco no país e é um tema defendido para ir no Congresso ainda no ano de 2024, ou seja, nos próximos meses. Esse embalo, a repórter Caroline Oliveira traz para a gente os detalhes da reforma tributária apresentada pelo Ministério da Fazenda. Bom, a proposta está dividida em duas fases. A primeira já foi aprovada e essa segunda, que a gente estava comentando sobre esses impostos sobre riqueza, ainda está em disputa. Vamos entender melhor o que deve acontecer, se a gente pode ter boas expectativas para esse ano ou se é muita pretensão da nossa parte. A proposta de reforma tributária apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está dividida em duas partes. A primeira foi aprovada no ano passado e abrange o consumo. Com ela, há uma simplificação e unificação dos impostos no setor que deve ocorrer de forma gradual. Essa nova tributação sobre mercadorias e serviços entrará em vigor em 2026 e terminará em 2033. A segunda parte da reforma tributária deve entrar em pauta no Congresso Nacional neste ano de 2024. Ela deverá se debruçar na mudança da cobrança e do pagamento do imposto de renda. Há também uma expectativa de modificações quanto à tributação sobre lucros, dividendos e patrimônios. O governo precisa definir as propostas de imposto de renda e riqueza até 19 de março. Isso por conta dos prazos estabelecidos na emenda que foi promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado. Essa segunda fase da reforma tributária ainda não definiu a proposta de modelo para o imposto de renda. Mas há uma expectativa em relação ao fim de isenção sobre lucros e dividendos distribuídos pelas empresas, a modificação nos juros sobre capital próprio pagos aos acionistas, a mudança na tributação da folha de salários e implementação de um imposto de renda progressivo, ou seja, quem recebe mais paga mais proporcionalmente à renda e riqueza. A reforma tributária se soma a um projeto de lei aprovado no ano passado. O texto estabelece novas regras de cobrança do imposto de renda sobre os fundos de investimentos exclusivos. A regra vale também para a renda obtida no exterior por meio de empresas que investem no mercado financeiro, as chamadas offshores. Ao Brasil de Fato, a economista Nathalie Beguin afirmou que a segunda etapa é a mais importante da reforma tributária. Para ela, essa fase apresenta uma capacidade de reduzir substancialmente a desigualdade econômica. Nathalie afirma que somente a partir da implementação de um sistema tributário progressivo será possível tornar o país menos desigual. Hoje, as pessoas que recebem até R$ 2.112 por mês estão isentas do pagamento de impostos de renda. Após isso, a alíquota mínima é de 7,5%, a máxima de 27,5% para valores acima de R$ 4.664,68 por mês.
Confira as análises de Nathalie Beguin e Jefferson Nascimento, da Oxfam Brasil, sobre o assunto na versão online desta matéria. Acesse brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira. Com certeza um tema espinhoso, cheio de termos técnicos, aquele economês que não faz parte do nosso dia a dia, mas sim ou sim a gente precisa estar bem atento e atenta a tudo que está sendo debatido para poder entender e opinar. Afinal, a gente está falando de tudo que envolve a nossa democracia, do que envolve o nosso dia a dia, do que envolve o nosso bolso e principalmente essa busca por justiça social. Agora, bora falar um pouquinho sobre as eleições. Bom, esse ano a gente tem os pleitos para os municípios, né? A gente vai eleger vereadores, vereadoras, prefeitos, prefeitas, um ano muito importante. Olha só essa informação que vai com certeza influenciar muito nessas eleições que acontecem em outubro. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai debater regras para o uso de inteligência artificial nas eleições. Sim, chegou a vez dela. Uma audiência pública está prevista para o próximo dia 25. Vamos saber mais o que está em jogo, o que pode ser decidido. Quem conta para a gente é Ana Lúcia Caldas, da Rádio Agência Nacional. O uso da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano preocupa e, por isso, será regulamentado pelo Tribunal Superior Eleitoral. As regras para a utilização das tecnologias digitais estão previstas na minuta de resolução que trata da propaganda eleitoral e serão debatidas em audiência pública no próximo dia 25. O TSE pretende garantir a proibição da manipulação de vozes e imagens de conteúdo sabidamente inverídico para divulgação de desinformação contra a lisura das eleições e de propaganda negativa contra candidatos e partidos nas redes sociais e na propaganda eleitoral. A ideia é evitar a circulação de montagens de imagens e vozes produzidas por aplicativos de inteligência artificial para manipular declarações falsas de candidatos e autoridades envolvidas com a organização do pleito. A minuta de resolução traz a obrigatoriedade de informar explicitamente a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado em qualquer modalidade de propaganda eleitoral. Deve ser comunicada ainda qual a tecnologia utilizada para criar ou modificar o conteúdo. Em caso de descumprimento, poderá ser aplicado o previsto no Código Eleitoral: pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou pagamento de multa. O TSE também quer garantir às agências de checagem que assinarem acordos de cooperação com o tribunal o poder de classificar conteúdos como falsos, verdadeiros ou descontextualizados. A audiência pública sobre o tema será comandada pela ministra Carmen Lúcia, que vai presidir o TSE durante as eleições municipais de outubro, quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Outro assunto muito importante que estava gerando muita expectativa é o Enem dos concursos, essa proposta que surgiu ainda no começo dessa terceira gestão do governo Lula e agora sim vai começar a virar realidade. Afinal, o governo anunciou ontem o cronograma, as vagas e as provas que vão acontecer em 220 cidades por todo o país. Então, vão ser mais de 6 mil postos de trabalho de nível superior e médio em 24 órgãos. Tem que ficar de olho que as inscrições começam já agora, dia 19 de janeiro. Os detalhes dos editais foram confirmados em entrevista coletiva horas antes da publicação. As provas são marcadas para o dia 5 de maio e os resultados finais têm previsão de serem publicados nos dias 30 de julho. E os novos contratados devem tomar posse nos cargos a partir do dia 5 de agosto, ou seja, já esse ano. Para se inscrever, os candidatos têm que ter uma conta lá no gov.br, que é importante que todo mundo tenha, né? Não só quem vai se inscrever. E é bom saber também que a taxa para poder participar é R$ 60, isso para quem vai concorrer a cargos de nível médio, e R$ 90 para cargos de nível superior. Pessoas inscritas no CAD único, o cadastro único, doadores de medula óssea, bolsistas ou ex-bolsistas do ProUni, além de estudantes que tiveram o ensino superior financiado pelo FIES, têm inscrições isentas nessa taxa.
O governo também afirmou que vão ser estabelecidas parcerias com o Banco do Brasil, os Correios e outras entidades para garantir que essas inscrições podem ser feitas também presencialmente. É mais fácil para todo mundo ter acesso a essa importante iniciativa do governo federal. Quem quiser saber mais detalhes, perdeu alguma informação ou quer compartilhar com alguém, acesse a versão online dessa matéria, vai em brasildefato.com.br, que tem tudo explicadinho de como participar. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. O papo agora é meio ambiente. Nessa semana rolou um alerta que deixou muito, mas muito nítido que a nossa situação é emergencial no planeta. Um relatório apontou que 2023, o ano passado, foi o ano mais quente de uma série histórica de monitoramento. Pesado, né? As temperaturas ficaram especialmente altas no segundo semestre do ano passado. Nenhuma novidade, acho que todo mundo sentiu literalmente na pele o sufoco que todo mundo passou. Vamos saber mais detalhes, a dimensão desse problema que a gente vai enfrentar, que já estamos enfrentando, melhor dizendo. Quem conta pra gente é Daniel Lamir. O ano de 2023 foi o mais quente já registrado no mundo, superando com folga a temperatura média recorde até então de 2016. Esse dado foi divulgado na terça, dia 9, pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, vinculado à União Europeia e conhecido pela sigla C3S. Através de relatório, a instituição afirma que a temperatura média do planeta em 2023 foi de 14,98 graus Celsius. Se comparado com o nível pré-industrial, ou seja, entre 1850 e 1900, a temperatura é de 1,48 graus Celsius a mais. O índice chega muito perto do limite de 1,5 graus Celsius, calculado por cientistas como marco para mudanças climáticas catastróficas. O levantamento aponta ainda que julho e agosto de 2023 foram os 2 meses mais quentes desde o início da série histórica. As temperaturas no segundo semestre foram especialmente altas em 2023 e tiveram temperaturas superiores aos mesmos meses em outros anos anteriores. O C3S destacou ainda o grande número de eventos extremos registrados em todo o mundo, com ondas de calor, inundações e secas. Muitos desses eventos foram registrados no Brasil. Incêndios florestais, especialmente no Canadá, fizeram as emissões globais de carbono para esse tipo de incidente subirem 30% no ano na comparação com 2022. Os números gerais não surpreenderam os cientistas que integram o Serviço Copérnicos. Os dados compilados durante todo o ano já davam indícios que 2023 seria o mais quente da história dos registros e reforçam a necessidade de mudanças drásticas. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir. É incrível que praticamente todo mundo precisa saber o que fazer, mas os dados permanecem assustadores. E quando a gente fala praticamente todo mundo sabe o que fazer, a gente está se referindo especialmente aos espaços de tomada de decisão, os chefes de Estado, essas pessoas que têm o poder para tomar decisões que podem se mudar essa realidade. Óbvio que sim, cada pessoa tem que fazer a sua parte, mas pensando no planeta como um todo, a posição das nações e dos acordos internacionais ainda são bem fracas e deixam a desejar. Agora a gente vai falar sobre saúde. Olha só, uma nova linhagem da Covid-19 foi descoberta no estado do Pernambuco.
Sempre bom já ressaltar que quem está com as vacinas em dias, está se cuidando, não tem que estar com medo, não tem que sentir nenhum alarde, nenhum pânico. Mas é óbvio que é importante saber do que se trata para todo mundo estar bem informado, bem informada. Então quem vai contar esses detalhes para a gente é a Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional. Uma nova linhagem de Covid-19 foi descoberta pela Fiocruz de Pernambuco. É a JN.1, uma subvariante da Omicron que chegou ao estado. Também conhecida como pirola, a subvariante foi identificada por meio do sequenciamento genômico com amostras de pacientes enviadas pelo Laboratório Central de Pernambuco, provenientes das cidades de Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Uicuri, Paulista, Recife e Salgueiro. Além de ser mais transmissível, a nova variante está associada ao aumento do número de casos que está sendo observado não só em Pernambuco, mas também no Ceará, segundo informou o pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Gabriel Walau. Essa linhagem tem uma certa vantagem de transmissão. Então, isso quer dizer que ela é um pouco mais transmissível que as linhagens anteriores da Omicron. É exatamente por isso que nós estamos detectando agora na rede genômica Fiocruz um aumento expressivo dessa linhagem e a substituição, das linhagens anteriores, elas estão sumindo e essa linhagem está prevalecendo, ou seja, realmente ela tem uma vantagem de transmissão comparada ao Omicron de uma forma geral. Ao todo, 46 amostras foram processadas para o sequenciamento. Dessas, foram obtidos 30 genomas com a linhagem e sublinhagens da Omicron. Gabriel Walau explica que, por ser mutante, o vírus da Covid-19 pode driblar a proteção que as vacinas promovem. A população ela se vacina ou ela se infecta com alguma variante do SARS-CoV-2, desenvolve um complexo de anticorpos, que neutraliza o vírus, e o vírus, através de uma mutação, ou duas mutações, consegue escapar parcialmente dessa resposta imunológica. Então, por isso que ela consegue se espalhar mais rapidamente, se transmitir mais rapidamente na população e, assim, suplantar, substituir as linhagens anteriores. Embora seja praticamente impossível evitar a circulação e a transmissão dessa nova linhagem do vírus da Covid, o pesquisador da Fiocruz avalia que a maioria dos casos deve ser leve, desde que o calendário vacinal esteja em dia. Se a população estiver com a vacinação atualizada, realmente isso reduz muito as doenças graves relacionadas à Covid-19. De uma forma geral, comparando com a Omicron, preconizações seguem as mesmas. Nós devemos manter nosso cartão de vacinação atualizado com as últimas vacinas para que a gente tenha um impacto bem reduzido dessa nova variante na população. O cientista afirma que não há motivos para pânico, desde que as medidas preventivas estejam em dia. No caso de algum sintoma, a primeira providência é procurar uma unidade especializada para monitoramento. Os dados sobre as linhagens em circulação do vírus da Covid no Brasil são atualizados semanalmente e podem ser conferidos no site genomahcov.fiocruz.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. No dia 14 de março, o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completa 6 anos. A investigação sobre o caso passou a ser feita pela Polícia Federal faz 1 ano, e uma declaração recente chamou a atenção. Em entrevista à Rádio CBN, o diretor-geral da Polícia Federal disse que até março a investigação sobre os mandantes do crime devem ser concluídas. Antes, o caso estava sendo investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e agora vieram à tona também as palavras do delegado Maurício Demétrio Afonso Alves.
No dia seguinte ao crime, ou seja, dia 15 de março de 2018, ele ironizou o caso. Vamos entender melhor que fala foi essa e mais detalhes desse crime bárbaro que completa 6 anos carecendo de respostas. Quem conta pra gente é Douglas Matos. Em 15 de março de 2018, um dia após o assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, o delegado Maurício Demétrio Afonso Alves, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ironizou a execução da parlamentar em diálogos em um aplicativo de conversa. A mensagem foi interceptada pelo Ministério Público em um dos 12 celulares apreendidos em junho de 2021. O trecho em questão diz, abre aspas, o enterro da vereadora será no Caju, mas a comemoração, alguém sabe onde será? Fecha aspas, perguntou Demétrio ao também delegado Alan Turnovski, que na época ocupava um cargo de diretoria na SEDAI. Demétrio foi condenado na última segunda-feira, dia 8, a quase 10 anos de prisão por crime de obstrução da justiça em regime fechado e sem possibilidade de recorrer em liberdade. O trecho está na decisão do juiz Bruno Rullier, que cita um caso de racismo de Demétrio, dessa vez com uma delegada da Polícia Civil, Adriana Belém. Abre aspas, refere-se de forma racista a uma delegada chamando-a de macaca escrota e crioula, fecha aspas, explicou o magistrado. O diretor-geral da Polícia Federal disse na última terça-feira, em entrevista à Rádio CBN, que a investigação sobre os mandantes do assassinato de Marielle Franco deve ser concluída no primeiro trimestre de 2024, quando o crime político vai completar 6 anos. Atualmente, 10 agentes da PF trabalham com exclusividade nas investigações conduzidas pela Superintendência do Rio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Se trata de um caso fundamental, a gente não vai tirar o pé, a gente não vai desistir de trazer todas as informações pertinentes e importantes. Qualquer detalhe que surgir, pode ter certeza que aqui no Bem Viver a gente vai fazer questão de trazer em primeira mão. E a gente segue destacando um pouco das produções da Rede Brasil de Fato, país afora. Tem muita coisa boa sendo feita pela rede em cada estado. Dessa vez a gente vai conferir um pouco da série No Rastro das Lutas, produzida pelo Brasil de Fato Bahia. O podcast é semanal e conta com parceria do SESI, que é a Coordenadoria Ecumênica de Serviço. A proposta é destacar a participação de movimentos populares, abrindo caminhos para a democracia e direitos no Brasil. Na edição mais recente, o tema escolhido foi a participação das mulheres na construção da democracia brasileira. A edição destaca o feminismo tanto como uma teoria quanto uma forma de ação no mundo. Inclusive, essas palavras foram afirmadas por uma das convidadas, que é Carmen Silva. Ela atua no Instituto Feminista SOS Corpo e no Fórum de Mulheres do Pernambuco. Ela também é militante feminista, educadora e comunicadora popular. Vamos escutar um trechinho da fala dela. O feminismo, ele é tanto uma teoria, assim, um pensamento sobre o mundo, sobre a situação das mulheres, como ele é também, quer dizer, esse pensamento também é tomado para que cada mulher construa seu projeto de vida, sua tomada de decisão, suas atitudes frente ao mundo. Mas o feminismo é fundamentalmente um movimento que luta pela emancipação das mulheres, um movimento que constrói a autonomia das mulheres ao mesmo tempo que luta por direitos que garantam essa autonomia. O podcast No Rastro das Lutas contou também com Benilda Brito, que se apresenta como uma mulher negra, lésbica, quilombola, de axé, mãe e avó, além de neta de Dona Benigna e filha de Dona Zaira. Ela também é mestra em gestão social, pedagoga, CEO da Muqua Consultoria e Assessoria Interdisciplinar. Ela é ativista pela educação no Fundo Malala, membro do Movimento de Mulheres Negras Nzinga, de Minas Gerais, e consultoria da ONU Mulheres. Em uma das participações, Benilda destacou a importância de uma radicalização no sentido da democracia. Importante, sempre quando a gente fala de democracia, eu gosto de dizer que a gente precisa radicalizar o conceito de democracia. Democracia, ela exige que todo mundo seja tratado da mesma forma, que tenha os mesmos acessos igualitários à cidadania, respeito, direitos humanos, né, sejam econômicos, culturais, sociais, ambientais. E isso são situações que nunca aconteceu para a população negra no Brasil.
Carmen Silva também lembrou que a construção das lutas feministas no Brasil vem de longe, desde a época pelo fim da escravidão de pessoas negras, até, por exemplo, a luta pelo voto. A própria luta das mulheres escravizadas que eram quituteiras, que eram chamadas escravas de ganho, que iam para a rua vender quitutes para poder comprar a alforria de seus companheiros, homens negros escravizados ou de outras mulheres. É uma luta fundamentalmente democrática, né? Uma luta pela liberdade, uma luta pelo fim da escravidão. Para dar um exemplo bem concreto, mas a gente também pode trazer a luta pelo direito ao voto, porque no Brasil o voto era um direito dos proprietários, dos homens, dos letrados. As mulheres não tinham esse direito. Então essa luta, ela é uma luta democrática, né? A luta pela educação e também para que a educação das mulheres fosse feita em ambiente misto, com ambos os sexos. Isso foi uma coisa bem importante na construção da educação pública brasileira. A gente pode tomar também a luta por documentação das mulheres rurais como trabalhadoras rurais. Essa luta ela foi tão significativa porque ela permitiu o acesso das mulheres rurais a direitos que, inclusive alguns que os homens rurais tinham e as mulheres não, porque não eram reconhecidas como trabalhadoras. E hoje, quando a gente vê essa força do movimento da Marcha das Margaridas, né, a gente tem que olhar para trás e ver onde tudo começou, lá numa luta pelo direito de sindicalização e pelo reconhecimento, por tirar documentos que fizessem com que o Estado reconhecesse as mulheres rurais como trabalhadoras. E tem muitas, né? Na Constituinte, o movimento feminista, articulando o conjunto dos movimentos de mulheres, fez uma carta das mulheres para os constituintes com 2 emendas populares. As emendas populares eram aqueles instrumentos de participação que requeriam 30 mil assinaturas, né, para que ela pudesse ser apresentada na Constituição. Então foi muito importante essa luta e foi uma forte aliança entre os movimentos de mulheres, movimentos feministas, que permitiu, inclusive, que as trabalhadoras domésticas fossem reconhecidas como uma categoria de trabalhadoras. Obviamente, a Organização das Domésticas liderou esse processo, mas a aliança com o conjunto dos movimentos de mulheres foi muito central. A Benilda contextualizou a questão racial na construção da democracia no Brasil. Eu costumo dizer que eu cresci ouvindo que a democracia era um mito e continuo, né, já hoje aos 54 anos, acreditando cada vez mais que para a população negra brasileira é o mito da democracia, e principalmente a democracia racial. Esse país trata de formas diferentes as pessoas que são racialmente diferentes. Então, para as diferentes, quando várias violações de direito recaem para o mesmo grupo de pessoas, que tem as mesmas características raciais, isso não é coincidência, isso é um projeto. Então esse país não tem um projeto de democracia, nunca teve para a população negra. Eu acho que o papel que o movimento social negro, que as pessoas negras, a nossa ancestralidade, aqueles e aquelas que vieram antes da gente, sempre fizeram muito importante nesse processo, é trazer a nossa humanidade, reafirmar a nossa humanidade, é mostrar a nossa visibilidade enquanto pessoa humana. Sim, nós estamos aqui. Nós somos diferentes fisicamente e racialmente, mas isso não significa desigualdade. Então, os movimentos, a resistência, aqueles e aquelas, né, da nossa ancestralidade sempre reafirmaram esse lugar importante de sujeito na história, de pessoa humana que merece ter acesso às garantias democráticas legais nesse país. Esses foram apenas alguns trechinhos desse podcast que tá demais, no Rastro das Lutas. Quem quiser ouvir na versão completa, vai lá, radiobrasildefato.com.br, que a gente disponibiliza de graça esse material super valioso que o pessoal do Brasil de Fato Bahia tá produzindo. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber
todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora. Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. A gente vai falar agora de uma situação que é no mínimo curiosa. A gente vai falar da Serra Ibiapaba, que oficialmente pertence ao estado do Ceará. O território abrange 13 municípios do estado e corresponde a 3.000 quilômetros quadrados. Até aí tudo bem, né? Mas olhando a história do local, a gente conhece uma disputa entre estados brasileiros, sim, entre dois estados vizinhos. A Procuradoria-Geral do Piauí, estado que faz justamente divisa com a Serra do Ibiapaba, entrou com uma ação reivindicando a definição dos limites entre os estados. O caso foi parar no STF, o Supremo Tribunal Federal, e se arrasta há muito tempo. A situação pode até ser definida nos próximos dias, mas antes vale uma viagem pelo tempo e pelo espaço para entender por que esse caso chegou até a Suprema Corte. Vamos saber mais detalhes com Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional. Uma disputa de 3 séculos entre Piauí e Ceará pela definição das fronteiras entre os dois estados pode estar perto do fim. A área em litígio na Serra da Ibiapaba tem quase 3.000 quilômetros quadrados e passa por 13 municípios cearenses. É que em 2011 a Procuradoria-Geral do Piauí entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal reivindicando a definição dos limites entre os estados, como explica o geógrafo Eric Melo, assistente técnico da Procuradoria. A solicitação do Piauí junto ao STF, na ACO 1831 de 2011, o Piauí pede exatamente o quê? Mostre para mim qual a linha de divisa entre o Piauí e o Ceará. O Piauí não pediu municípios do Ceará, o Piauí não pediu terras do Ceará, população do Ceará, PIB do Ceará. Se houver uma ocupação indevida do Piauí no território do Ceará, que seja devolvida. No entanto, se houver uma ocupação indevida do estado do Ceará no território do Piauí, que o Piauí receba esse território novamente e possa fazer uso dos recursos que ali existem. Mas é necessário retroceder no tempo para entender esse questionamento. Em 1920, Piauí e Ceará assinaram um acordo com a Presidência da República prevendo um estudo definitivo para pôr fim à questão. Porém, esse trabalho de campo nunca foi feito. De lá para cá, as cidades da Serra da Ibiapaba continuaram crescendo e hoje mais de 8.000 pessoas vivem na região. Voltando ao ano de 1880, antes do Brasil se tornar república, um decreto imperial determinou a atual fronteira oficial entre Piauí e Ceará. Nesse documento, o Império cedeu ao Ceará as áreas que hoje são alvo do litígio e, em troca, o Piauí teria saída para o litoral. Mas, segundo o historiador Eric Melo, tanto o litoral piauiense quanto a Serra da Ibiapaba haviam sido ocupadas pelo Ceará. Um mecanismo que alguns chamam de troca, mas que na verdade não foi troca. Porque como eu vou trocar o que é meu pelo que é meu? O Piauí teve direito ao seu litoral novamente, que havia sido ocupado pelos cearenses. Então Dom Pedro II devolve o litoral para o Piauí e no mesmo decreto ele pega parte do território do Piauí e doa para o Ceará. Mas não foi troca. Representantes do Piauí conseguiram nos arquivos portugueses um documento ainda mais antigo, do ano de 1770, que comprovaria que a coroa portuguesa havia concedido à administração que viria a se tornar o estado do Piauí a área em disputa. Já a Procuradoria-Geral do Ceará apresenta outra versão. O Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais argumenta que documentos também obtidos em arquivos de Portugal colocam em xeque a versão do Piauí, tanto sobre a ocupação do litoral quanto da Serra da Ibiapaba. Uma carta régia de 1720 teria determinado que toda a terra que fica em cima da serra pertenceria aos habitantes da então Capitania do Ceará Grande. A documentação histórica pode retroceder ainda mais no tempo, chegando à ocupação pelos jesuítas. Essa disputa é uma herança deixada pela colonização portuguesa, que, porém, pode parecer distante do cotidiano de algum dos 8.000 moradores da área em litígio com quem nós conversamos. Isaías Silva, morador de Ipaporanga, é favorável à mudança de estado. Segundo o comerciante, uma nova administração estadual pode trazer benefícios específicos para a sua região. Nós temos aqui uma estrada que liga 48 quilômetros da Carroçal, que os governos do estado prometem e nunca fazem.
Quem sabe se nós tornássemos CPI-Oriente, a partir de então essa estrada não viria a sair, não é? Eu acho que já tem 30 anos que essa estrada aqui é para sair, os caras prometem nada. E a gente vê falar bem do Piauí com relação à pavimentação. Então, as pessoas aqui, não importa quem venha fazer, a gente quer que faça, né? Porque a gente sofre muito com o estado esburacado. Mais ao sul, Lucivânia Marques, moradora de Crateús, defende que não faz sentido pensar em mudar a identidade de uma população que há tantos anos se considera cearense. Deus o livre. Deixa nós no Ceará mesmo. Se já é Ceará, deixa como Ceará mesmo. Sim, é porque Ceará é Ceará, né? Piauí, deixa nós como Ceará e pronto. Documentos históricos e narrativas à parte, o fato é que o Exército, a pedido do STF, terá até o mês de maio de 2024 para finalizar a perícia definitiva sobre a área. A futura decisão da ministra Carmen Lúcia deve considerar também os aspectos econômicos, sociais e culturais, para finalmente colocar um ponto final na disputa entre piauienses e cearenses. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Bom, e para quem está por fora e ainda não conhece bem a causa, fica até difícil tomar um partido nessa situação. Mas quem estava ouvindo essa boa reportagem por aqui comigo, com certeza afirma que o local é muito bonito e agradável. Vamos continuar falando um pouquinho da história do Brasil, mas agora do sul do país. A gente vai falar dos soldados escravizados durante a Revolução Farroupilha, que entraram para o livro dos heróis e heroínas da pátria. O reconhecimento foi dado quase 200 anos após o massacre dos Porongos. A informação está no Diário Oficial da União e foi concedida após a assinatura do presidente Lula nessa semana. A reportagem é de Maria Helena Santos e a locução é de Douglas Matos. Quase 200 anos depois do massacre dos Porongos, os lanceiros negros foram inscritos no livro dos heróis e heroínas da pátria. A homenagem foi sancionada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União. O destacamento militar dos lanceiros negros foi formado por ex-escravizados que lutaram ao lado do exército Farroupilha na Guerra do Rio Grande do Sul contra o Império, em meados do século XIX, com a promessa de liberdade. Previamente desarmados e separados do resto das tropas, foram brutalmente assassinados pelas forças imperiais. A inscrição no livro faz parte de uma reparação histórica que reconhece e homenageia a importância e a contribuição desse grupo na história brasileira. Em entrevista à Agência Brasil, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou que, com a sanção, esses heróis finalmente terão o legado inscrito no Panteão da Pátria e da Liberdade. Aprovar matérias como essa é reconhecer na história e no presente os nossos heróis e heroínas. Permitir que as nossas crianças, ao folhearem os livros, possam ver, sentir, observar, presenciar, afirmar e imaginar que no Brasil há heroínas e heróis que são de todas as cores e possuem as mais variadas histórias de luta e uma grande riqueza. Aqui estamos falando de heróis negros e heroínas negras, por que não lembrar? O livro Panteão da Pátria e da Liberdade é um documento que preserva os nomes de pessoas que marcaram a história do Brasil. Também conhecida como Revolução Farroupilha, a guerra civil mais longa do país foi travada durante 10 anos, de 1835 a 1845, entre republicanos e imperialistas. Os lanceiros negros usavam como vestuário sandálias de couro, colete, xiripá de pano e braçadeira vermelha, simbolizando a República. Foram combatentes ao lado dos farrapos e contra as tropas imperiais, montados em seus cavalos e armados com lanças compridas. Conforme historiadores, no atual município de Pinheiro Machado, fronteira com o Uruguai, durante a noite, na Batalha de Porongos, em 14 de novembro de 1844, os lanceiros negros foram desarmados e mais de 100 foram mortos pelo exército imperial. Os remanescentes do grupo, de cerca de 400, não tiveram a promessa de libertação concretizada ao fim do conflito, o que deixou um amargo legado de desilusão. O episódio, conhecido como Massacre de Porongos, uma chacina de heróis negros, teria sido facilitado pelo general David Canabarro, nome forte dos farroupilhas, em um ato de traição. Além disso, documentos provam que líderes farroupilhas foram ao Rio de Janeiro tratar a paz e a entrega dos negros ao Império. 4 meses depois, em 1845, seria assinado o Tratado de Poncho Verde, selando o fim da guerra.
mas sem a liberdade prometida aos escravizados e com a maioria dos soldados negros mortos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio Grande do Sul e informações da Agência Senado. Locução, Douglas Matos. E assim a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, não sem antes lembrar que sim, amanhã a gente está de volta naquele mesmo horário de sempre te esperando. Você pode conferir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Moniz Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.